Boa noite, com muito prazer. Estamos abrindo a Semana Farroupilha com um grande gaúcho, Luiz Carlos Barbosa Lessa, patrono da Feira do Livro. Finalmente eu te reconheceram como escritor, dissesse, né? Parece. E aí, Lessa, quantos anos, né? Um bocado de tempo, né? Tu lá no mato? Estou lá no mato. Eu me lembro quando eu voltei a Porto Alegre, fazia 20 anos que eu estava fora, trabalhei um pouco na América de Publicidade e daí a pouco fui requisitado pela Corsã e me olhavam assim como um elemento estranho, que nada poderia acrescentar à empresa, que eu tinha o diretor administrativo, tinha sido meu colega de ginásio e faculdade, o Ariosto, um grande amigo, foi quem me convidou para a Corsã. E eu não sabia quem eu era, um paulista lá. E aí um dia eu recebi, logo depois que eu assumi as relações públicas, recebi a visita, especialmente, queria me dar um abraço, do Flávio Alcaraz Gomes. Então isso foi um impacto na empresa, daquele cara desconhecido, possivelmente um chato, ser visitado pelo Flávio Alcaraz Gomes, da Calda Júnior, e foi a minha projeção no saneamento básico. Não houve patente, não houve latrina naquela semana que eu ser puxado a descarga não parecia dizer vivo, Barbosa Lessa. Muito obrigado. Eu não me lembrava desse episódio, mas me lembro do carinho que sempre tive com relação ao Lessa. A ti, teu irmão Paulo, que foi meu contemporâneo na faculdade, desembargador Paulo Lessa. Isso, é 5 anos mais velho do que eu, e um grande irmão à maneira antiga. Ele se sentia, junto com os meus pais, na obrigação moral de também ajudar na minha formação. Ele era um guri de 15 anos, eu era de 11, ele já me dava tudo que fosse possível de orientação na parte moral, na parte intelectual, no dia a dia da vida, um pai apresentado como irmão naquela maneira, aquele sistema de antes, que tu também conhecesse. Vocês são de onde, eles? A minha família é de Canguçu, pelos dois lados, Barbosa e Lessa. Mas, então, meus pais, meu irmão, meus avós, bisavós, todos são de Canguçu. Mas eu nasci em Piratini, embora sabendo que meus parentes todos estavam em Canguçu. Sou piratinense. E a tua formação? Estudasse onde? Estudei primeiro com a minha mãe, porque não havia dificuldade de escola em Piratini, então ela se improvisou professora. Eu aprendia em casa com ela, com um detalhezinho, tinha a hora da escola. Então, se algum amiguinho meu batesse lá para me convidar para ir soltar pandorga ou qualquer coisa, não pode, porque ele foi para a escola. E era na própria casa, naquela hora era religiosa. E, então, aprendi com minha mãe as primeiras letras, as 4 operações, piano, pouco de teoria de música e uma novidade fabulosa na época, que era a datilografia. Era um revolucionário. Desculpa. Em Piratini, quem escrevia a máquina era o seu Acris, o secretário da prefeitura. A minha mãe, pouco, que não tinha, inclusive, necessidade, e eu, com 10 anos de idade, era o outro datilógrafo do município. Depois fui para o Ginásio Gonzaga, em Pelotas, e depois vim para a faculdade, para o Júlio de Castilhos, fazer o curso clássico, faculdade de Direito, formei, mas aí eu já estava... Aí tu foste para São Paulo? Me formei em 52, fui para São Paulo em 54. Foste para publicidade? Eu fui meio à toa, porque eu trabalhava no Diário de Notícias, como jornalista, aí quando da morte do Getúlio... 1954. 54, queimaram a Rádio Farroupilha, praticamente depedraram o Diário de Notícias,
e eu fiquei alguns meses, 2 ou 3, que não sabia, não tinha dinheiro para pagar, não tinha. Se ia voltar a circular o diário, não sabia quando. Então pedi ao Ernesto Corrêa uma carta de apresentação e me toquei meio para o Rio, meio para São Paulo, para continuar nos diários associados fora daqui. Terminei ficando por São Paulo. E aí? E aí o quê? O que fizeste lá? Ficaste 20 anos? 20 anos. Não, aí foi meio gozada a coisa, porque eu comecei a ir ao Barco do Sumaré, na Rádio Difusora e na Rádio Tupi, aguardando. E dizia o diretor da Rádio Difusora, não estou recordando o nome dele agora, não, volta amanhã. E eu voltava amanhã, disse, tá, agora sim vamos encaminhar. Que dê a tua carteira de identidade. Olha, a carteira de identidade, tu te lembra que naquela época aqui pelo Diários de Notícias não havia isso. E tá, então tem que fazer a carteira de identidade, senão eu não posso te contratar. Então me ajude a fazer essa tal carteira de identidade. Então deram uma apresentação minha para o Ministério do Trabalho, pedindo todo o empenho para que ajudassem o quanto antes a aquisição da minha carteira do trabalho. Mas já estava tão cheio do volta amanhã, volta amanhã, volta amanhã, que tinha perdido o meu entusiasmo. Então peguei aquela carta do para o Ministério do Trabalho, onde declarava que eu ia ser funcionário, e fui a concorrente, que era a Rádio Record. Procurei o Talma de Oliveira, que era o supervisor artístico, e disse, olha, estou vindo do Rio Grande do Sul, vou trabalhar aqui nos diários, mas sempre eu sonhei trabalhar na Record, eu acho formidável a Record. Então, vamos ver. Aí falaram com o Paulo Machado de Carvalho, Que era o dono. que era o dono, e não foi volta amanhã, que era o que estava me cansando. Foi exatamente, disseram isso, olha, em rádio nós não temos vaga, mas precisamos muito de produtores de televisão que nos faça teleteatro, coisa assim, novelas. Tu pode trabalhar, mas claro, eu tinha visto uma vez na casa do Guilherme Corrêa, uma caixinha assim com os bonequinhos se movimentando e falando, era o que eu conhecia de televisão. Não podia dizer para uma empregadora que eu não entendia lufas. Então fiz primeiro programa, que era a época de Natal, para o dia de Natal, onde eu cheguei no estúdio sem saber nada do que eu tinha que fazer, mas não podia dizer que eu não sabia, né? Então fui tapeando daqui, tapeando ali. Numa época que não havia gravação, não, era tudo ao vivo, mas graças a Deus a Santa Paciência, que é a santa da minha devoção, me ajudou mais uma vez e eu consegui me sair muito bem, relativamente bem, dessa minha primeira guerra com a televisão, que é um veículo fabuloso, mas ele é cheinho de problemas de execução. Tu que tinha 20 e poucos anos. Sozinho, né? Sozinho. Eu tinha 24 anos. E esses 20 anos que lá passaste? Eu comecei na TV Record. Depois eu montei, fui o primeiro, o segundo no Brasil a montar um escritório de produções artísticas, em geral. Havia o Abelardo Figueiredo, mas era exclusivamente balé, alguma coisa musical, e eu me abri para qualquer tipo de produção. Então, nesse escritório independente, eu comecei a produzir para a Rádio Record, para TV
para a TV Record, para a Rádio Tupi, para a TV Tupi, que era a base, mas daí para promoções e eventos em geral. Comecei a produzir eventos para Alpargatas, para Ford. Me lembro de uma ocasião que veio Henry Ford aqui para o lançamento de uma nova marca da Ford, e nós tivemos que providenciar tudo, inclusive na eventualidade do trânsito estar engarrafado, um aviãozinho lá esperando o mestre. Fizemos um churrasco em homenagem a ele, onde tinha que ter as mesas, depois os garçons e os assadores e a carne e tudo. Quer dizer, nós fazíamos grandes eventos, e eu, um rapaz de 25, 26 anos, dava conta do recado com a minha turma, que também era dessa mesma idade. Aí terminei, depois da Revolução de 64, ficou muito difícil esse mercado, ninguém fazia suas promoções, fui trabalhar na Thompson Publicidade como chefe de grupo de criação. Daí passei para a Mercury, e a Mercury me trouxe para Porto Alegre, em 74. A Mercury era o do Hugo Hoffmann. Hugo Hoffmann. E o Geraldo Assis, que faz 30 anos que não vejo. Ô Lessa, e desses 20 anos em São Paulo, as tuas raízes, a tua ligação com o Rio Grande, que os mantivesse em que termos? Em termos de, primeiro, gravar a música das danças gaúchas que eu havia... Quando começaste? Qual foi a tua primeira composição? Não, aí era, eu estou falando das danças. Música é outro capítulo. Sim, sim. Depois a gente pega esse outro? Sim, depois pegamos. Tá, porque eu fui para tentar a gravação das danças gaúchas. Danças e a edição da coreografia para eventuais interessados, que nós queríamos lançar esse material para os CTGs. Então consegui editar o manual com o Irmãos Vitale, editora, e gravar um LP específico das danças gaúchas com Inesita Barroso, o que fez com que os paulistas conhecessem as nossas danças antes mesmo dos rio-grandenses. E as pesquisaste onde? Eu tinha ido com o 35 CTG, em 49 fomos a Montevidéu, que lá em Montevidéu eu tinha ficado sabendo que gaúchos aqui tinham fundado uma primeira sociedade crioja, e como havia o Dia da Tradição em Montevidéu, encaminharam ao Walter Jobim um pedido, governador então, de que houvesse uma representação. E o Walter Jobim então transferiu ao 35 essa convite, e lá nós fomos, uns 7 ou 8, mas o Walter Jobim fez questão de que fossem alguns oficiais da brigada para impedir que nós fizéssemos qualquer uma vergonhada lá, sendo tão jovens assim, gurias. Então, nessa ocasião, nós vimos as danças gaúchas, argentinas e uruguaias, Paixão Cortes e eu, e percebemos que ali estava o filão para nós atrairmos prendas para o nosso CTG, que era até então só de rapazes se reunindo numa mateada em torno do fogo do chão. E vê bem, eu acho isso importante na nossa biografia. Nós poderíamos, o Paixão e eu, ter trazido qualquer um daqueles bailarinos de lá, que haviam dançado aquelas danças tão bonitas, de uma moça que fosse, ou só um, ou só a moça, para nos transmitir aquelas danças platinas, e daí a 15 dias, um mês, nós estaríamos apresentando as danças. Mas não, aquilo era dos platinos, e nos passamos então a fazer o levantamento das danças do Rio Grande do Sul, que não havia mais nada de nada de nada. Tinha que pegar um caco aqui, outro caco ali, da coreografia, juntando, recriando essas coreografias e músicas. Isso levou 2 anos, de 1950 a 52.
Então, em 54, quando eu fui para São Paulo, eu já tinha condições de transmitir a letra, a coreografia, a música, os passos, pedagogicamente, e então consegui, com a Inesita Barroso, gravar um LP exclusivo de danças gaúchas. Barbosa Lessa, patrono da Feira do Livro do ano 2000, finalmente reconhecido como escritor. Ele disse. Mais ou menos isso. Tu não contaste o CTG. Tu és um dos históricos, um fundador do Centro das Tradições Gaúchas, que hoje existe no mundo inteiro. Sim. Tu, Paixão Cortes e um grupo de colegas. Do Julinho, Júlio de Castilhos. O ano foi? 47. Tem aqui eu estava vendo por acaso, a gloriosa revista do Globo, um recorte, umas páginas aqui, do ano de 48. 35, em busca das tradições que pediam. E ele conta que chegou um americano na redação da revista do Globo, falou com o Justino Martins, foi o seu glorioso diretor, o maior revisteiro do Brasil, depois foi diretor da Manchete, onde morreu. Queriam descobrir onde é que tinha gaúcho, e não tinha gaúcho, estávamos em falta de gaúchos aqui. É isso, 2 anos antes, se não me engano. Não havia, esses americanos não tinham como filmar um gaúcho, alguém a cavalo. Não tínhamos gaúchos. E aqui a reportagem de Luiz Carlos Lessa, ele não assinava Barbosa Lessa, 3 cavaleiros gaúchos. Isso aqui me parece o Paixão Cortes, aqui do meio. É o Paixão esse? Esses 3. Paixão esse magrinho aqui, esse aqui é o Antônio Cândido e o Simch. Simch, Antônio Cândido e o magrinho do Paixão. A legenda é a seguinte: uma velhinha gritou a passagem do piquete Farroupilha, o Rio Grande será sempre o Rio Grande. Que bonito isso, né? A legenda é a seguinte: uma velhinha gritou a passagem do piquete Farroupilha, o Rio Grande será sempre o Rio Grande. Que bonito isso, né? Aqui tu resgatas a história. Eu digo que há 2 anos antes tinha vindo esse casal americano, não tinha conseguido nada, e ao chegar no ano de 48, tinha conseguido tudo que eles procuravam. Graças a vocês. As canções, as primeiras dancinhas, que ainda não eram as tradicionais, a indumentária, a camperiada. Mas dessa época, um documentinho que eu tenho, essas papeladas. Sim. Essas papeladas que Sim. podia até ser bem guardada, mas eu não tenho secretária, tenho a minha mulher que trabalha muito em outras coisas, não pode ainda vir aqui. Isso aqui é histórico, isso aqui é. Isso. Que foi o caderninho de aula, essa caligrafia. Patrícios, aqui trazemos um convite aos gaúchos, que embora residindo na capital e tendo hábitos citadinos, guardam ainda nas veias o sangue forte da terra rio-grandense. É sobre a fundação de um clube tradicionalista. Esse clube, que será solenemente inaugurado em março de 1948, realizando-se então a eleição da primeira diretoria. Terá como finalidade reunir no mesmo rodeio os guapos das muitas querências do Rio Grande, mas agora residentes em Porto Alegre. No início, nem nada nasce completo, teremos unicamente uma pequena sede com uma biblioteca. Esse é o documento. Daqui nasceu. Daqui saiu o CTG 35. Isso é uma relíquia, hein? Isso aqui está veinho. Tem a assinatura do Paixão, o meu irmão Paulo, nunca foi tradicionalista, mas está o 3º número aqui que eu cheguei para ele, te diz que ele sempre me apoiou muito. O Paulo, bota aí que aí ele estava se formando em Direito naquele ano. O Paulo se formou, 47, 48. Tudo é estudante, quem é que vai dar bola para um clube formado por estudantes?
Era clube? Seria um clube? Um clube, a gente não sabia nem o nome. Claro. Um clube tradicionalista. Bota o teu nome aí como advogado, que ele já advogava como é que se chama, quando ainda não está formado? Como é, não me lembro agora. Ele não é estagiário, não. Solicitador. Solicitador. Ele já era solicitador. Eu disse, então tu é advogado, bota o teu nome aqui como advogado para prestigiar, para entusiasmar os outros, dizer que não é só estudante. E disse, mas eu não posso, eu não sou advogado. Então ele descobriu uma fórmula, botou bacharelado direito. Então ele está aqui, depois aparece o Rui Caporal, quem mais? Orlando Jorge de Graça, Miguel Nutti Neto, Nathaniel Guimarães, que eram os amigos a quem eu pedi que assinassem para participarem dessa primeira reunião que ocorreu em 47, 5 de setembro de 47, e em 48 já foi possível, com o desenvolvimento desse CTG, receber bem os outros americanos que porventura chegassem aqui, ou cariocas, ou paulistas, ou mato-grossenses. Começou então o movimento tradicionalista nessa época. Tu imaginavas isso? Esse colosso que hoje é? De jeito nenhum. Mas vê bem, Flávio, nós éramos umas crianças, uns guris. A primeira apresentação artística nossa, artística entre aspas, muito deficiente, nós teríamos um declamador, um cantor, um trovador, que era o Vilmar Vinte de Souza, coisa assim. Para quem é que nós fomos nos apresentar? Para o Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, que nós sabíamos que era a fonte que nos minava culturalmente. Lá nos apresentamos com o melhor que nós podíamos, cheios de deficiência, fomos muito bem recebidos pelo Instituto Cultural Americano, isso em 48. Em 50 eu fui eleito patrão do CTG, então nomeamos posteiros, que eram os nossos representantes. Não havia nenhum outro CTG. Então, para Canguçu, eu nomeei como posteiro o Raul Silveira. Para Rio Grande, Dr. Oswaldo Miller Barlém e o Vilmar Vinte de Souza para Palmeira, e para o Rio de Janeiro, o Dr. Coelho de Souza. Então, que tinha sido secretário de Educação. Tinha sido secretário de Educação. Ele aceitou aquela brincadeira de guri, mas ficou nosso posteiro lá. Então a gente não imaginava que pudesse vir até essa repercussão, mas a gente queria, desejava e se fazia alguma coisa para isso, como a primeira apresentação foi para o Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, dizendo: respeite como nós não somos melhores, mas existimos. E o Coelho de Souza, como nosso posteiro no Rio de Janeiro, o que é que esses gaúchos estão querendo fazer aqui? Nós queríamos ser reconhecidos, sermos queridos, sermos respeitados. Agora, ninguém poderia imaginar que hoje a gente tivesse CTG em Los Angeles, no Japão, e por aí afora. Uma beleza. Dizem que é o maior, não digo eu, porque não tenho base para isso, que é o maior movimento de cultura popular do mundo. Será? Não sei. É o que dizem. É. E eu não tenho informação que haja outro maior. Acho que não. E com tendência a crescer. Por que isso? Por quê? Por que esse nosso privilégio? Porque... Quem somos nós? Sim, nós tradicionalistas... Nós gaúchos. Nós gaúchos não sei bem, nós tradicionalistas eu sei. Nós temos um grande respeito, o gaúcho autêntico, pela pessoa, outra pessoa. Nós temos uma cordialidade inata. Nós primeiro tratamos bem até ter a prova em contrário. Podemos não sair atirando foguete para aquela pessoa, mas tratamos com cordialidade, até prova em contrária,
esse sujeito é bom, esse sujeito é decente, merece nosso respeito. Isso é bem do Rio Grande do Sul. Decorrendo, se o cidadão confirma que realmente é decente, trabalhador, ele vai em frente com o apoio primeiro dos colegas e depois com o resto. À medida que a globalização se acentua, a globalização vai influindo em nós, aqui, e em todo o mundo ocidental e oriental, onde a primeira coisa que vão te pedir, nós já nos conhecíamos de antes, de uma outra fase, eu e tu, mas a coisa que vão pedir, não está aqui, está com a minha secretária, casualmente, minha mulher é o CPF, eu passei para ela porque tem que pegar uma passagem é o CPF, então nós somos CPFs ambulantes. Somos. E o mais não interessa. Somos números. Somos números e números produtivos e quanto que ganha, quanto que pode pagar. Essa é a globalização. Então, se eu quiser ir para o Japão amanhã, já aqui no balcão da empresa aérea vão pedir o meu CPF e o CPF, se não materialmente, espiritualmente, ele se agarrou a nós somos CPFs ambulantes. O tradicionalismo não vigora isso, ao menos eu nunca senti e acho que não vigora. São outras condições que vigoram. E alguma coisa que mereceria um estudo, eu não fiz esse estudo, apenas detectei o fenômeno, que é a prenda. A prenda é a coisa mais maravilhosa do mundo, Tchê. Se tu analisar o papel que desempenha uma prenda e o respeito que tem essa prenda, mesmo que seja pré-adolescente, eu acho que é só no tradicionalismo que existe. Então a prenda, ela vai levando a tropa por diante, a ponteira da tropa. A prenda minha. A prenda minha. Em seguida, mais para... Eu ia te chamar de Paixão Costeira, Barbosa Lessa. Se confundem no amor à nossa terra. Rio Grande do Sul, Semana Farroupilha, a nossa homenagem à gauchada, com a presença aqui no Fórum TV Guaíba, do grande Barbosa Lessa. Barbosa Lessa, o patrono da Feira do Livro do ano 2001, marco. Escritor, Barbosa Lessa, escritor. Tem um livro teu que eu gosto muito, e já li várias vezes e continuo lendo. É A Nova História do Brasil, editado pela Globo. Faz anos já. Coincidentemente, temos mesmo... Está com problema no microfone, pode botar aqui. Gaúcha, ele não é manso de microfone, né? Não, mas eu também não sou. Não, continua. Aí, tá. Obrigado. Tá bom? Tá bom, obrigado. Barbosa Lessa, escritor, A Nova História do Brasil. Um livro que eu gosto muito, repito. Eu também gosto. Está esgotado há 20 anos, 30, não sei quanto. Porque quando houve a transferência da Globo para outro grupo, aí não reeditaram. Mas também gosto. Ele desmistifica a história do Brasil, o Barbosa. Se escrevesse aqui foi em São Paulo, não é? Ou foi aqui? Eu acho que eu já estava em São Paulo. Foi o governo Figueiredo. Eu estava aqui, eu chegava até o governo Figueiredo. Aqui, Escuta, não, mas... Pois não. Não sei se ainda não tinha ido para lá, mas... Não, já estava em São Paulo. Tu estava em São Paulo, eu me lembro. Mas aqui da parte do escritor... Sim. Eu desentoquei aqui alguns assuntos meio interessantes. Quando eu morava em Piratini, aos 11 anos de idade, eu já gostando de literatura e sabendo datilografar, que eu te disse que eu era uma raridade no município, datilografar, eu fiz o meu primeiro livro. Não havia xerox naquela época, então fiquei só com esse exemplar. Esse aqui. Um assassinato no Texas.
capítulo 1, o Joy Saloon. Tom Darby chegara naquele instante de Austin, onde comprara há poucos dias um rancho, o Rancho Five, antes propriedade de Villey, o banqueiro de Keller, a cidadezinha onde se achava naquele momento. Então era uma história de faroeste. E quando meu irmão chegou nas férias, eu mostrei para ele. Ele disse: tiozinho, isso aí está muito bem escrito, vai em frente. Mas por que não escreve sobre aqui o Rio Grande do Sul, sobre Piratini, sobre as aventuras do Nego Donato, do tio Xandico? Tentei, mas pode, porque o seu Almeida, que era o agente do Correio e também distribuidor de revistas para gurizada, só apresentava o Globo Juvenil, o suplemento juvenil, e aí era só história de norte-americanos. Mas pode? Disse, pode, porque naquela época haviam queimado a bandeira, o Estado Novo, queimado a bandeira, proibido cantar o hino, e os livros didáticos tinham saído das escolas públicas. Esse livro aqui, o meu irmão, 5 anos mais velho, já tinha estudado, mas eu não toquei. Nesta fase, as histórias do Rio Grande do Sul tinham desaparecido. Geografia do Rio Grande do Sul, história. Então, se eu tinha o alcance, era os livros não proibidos, me pegava lá nos States. Então aqui eu escrevi um segundo livro, As Aventuras do Morcego, já com uma ilustração do meu primo Mário Matos, que eu estava com 12 anos. E quando nas férias chegou meu irmão, disse: aqui, o que é que tu acha do morcego? Tem inclusive ilustração muito boa. Tinha ilustração feita pelo Mário, o meu primo. E ele disse: tá muito bem escrito, mas por que tu continua insistindo com temas do faroeste e não pega os assuntos aqui de Piratini? Eu disse: mas pode mesmo, eu não encontro nada. Disse: mas pode. Mas de onde é que eu vou encontrar? Ele me deu dicas de que eu ouvisse o Domador Donato, ouvisse o meu tio Xandico, que era domador também. Então, em 43, eu consegui, em parceria com meu primo Oswaldo Lessa da Rosa e com capa do primo Mário Matos, Contos Piratinienses. Aí era uma virada de 180 graus, já com os lanceiros ali na capa e versando sobre assuntos de Piratini. Então, em 1943, eu comecei a minha já longa tarefa de escrivinhador de assuntos do Rio Grande. Eu também tinha, por essa época, fundado um jornalzinho na minha escola. Eu fui jornalista e agenciador de alunos aos 12 anos. E consegui, no Gonzaga, escrever contos sobre, por exemplo, Triunfo. O Gonzaga era o colégio? Colégio Gonzaga. É Pelotas, né? Pelotas. Então, escrevi sobre Triunfo. Eu tinha uma admiração enorme por Triunfo. Sim. Ser maior base, era uma coisa assim, quer dizer, além de Piratini, minha terra natal, valia Triunfo. E muitos e muitos anos depois, retomei já conscientemente o papel histórico de Triunfo na nossa comunidade. E anos depois eu tive a grata satisfação de ter no Correio da Manhã
do Rio, as histórias em quadrinhos. Aqui está o Buck Rogers, que é o Monte Jeff, parte mais humorística, Brick Badford e Capitão Tarumã, distribuído pela Barbosa Lessa Produções Artísticas. Então eu passei a produzir histórias em quadrinhos, que era uma velha luta que eu encontrei aos 11, 12 anos de idade, que não dava, não havia possibilidade de se divulgar coisas rio-grandenses. Eu comecei a divulgar, competindo já com o seu Buck Rogers. O Lessa, esse aqui é Autores Gaúchos, isso foi publicado faz tempo já, né? Faz tempo, faz umas 48 horas, 72, vai ser lançada agora em outubro, parece que dia 3 de outubro, pelo IEL. Um trecho de Rodeio dos Ventos, obra de Barbosa Lessa. Cachorro, por não ter voz de gente, fala com a cola. O rabo no meio das pernas é medo. Abanando para um lado e outro, alegria. Em pé, altivez. Estou eu hoje aqui abalando para um lado e outro a cola. Aquela alegria de estar aqui com... Alegria nossa. Escuta, ô Lessa, tua obra literária. O que é que tem? Quantas obras? Tua produção literária. Livros e álbuns, que às vezes o álbum é menor número de páginas, mas tem um valor, inclusive de produção, mais elevado que um livro, e uma aceitação como se livro fosse, não sei diferenciar livro e álbum. São 62 títulos. Porque desde aquela época eu comecei a editar lá pelos anos 50. Um pouquinho mais de um anos. Livro. Um pouquinho mais de um livro por ano. E voaram, hein? Meio século voou. Você está morando no mato ainda? Tô. No meio dos bugios e das corujas. É quê? Bugio e coruja. Mas as corujas não vão muito, eu acho que as gralha azul e os... Gralha azul? Os urutau e os bugios com a barulheira que fazem as corujas sair. Mas elas, quando saem, elas se despedem da gente. A gente sabe que é um tchau, até a próxima. É tu e a tua prenda só? Eu me aprendo, e tem um rapaz lá que é o... Vamos usar uma palavra bonita, factotum. Factotum. É o quebrador de galho. Onde é que é isso, Lessa? As tuas ordens, as ordens da equipe, e os companheiros no distrito de Santa Alta, em Camaquã. É mato mesmo? E bota mato nisso. Eu levei vários, eu ainda trabalhava Tem aqui. cachoeira também, né? Tem uma cachoeira de 60 metros de altura. Que color, que Para beleza. chegar nessa cachoeira, eu tive que abrir as primeiras trilhas no mato, nos fins de semana. E tu abria a unha, né? A facão. Facão. E daí dessa trilha saí os primeiros caminhos, e até fazer chegar a uma casa pré-fabricada lá. E a grande luta foi fazer chegar a energia elétrica, que havia não sabia o que é que estava havendo. Já tinha falado com a CE, tinha falado com a empresa prestadora de serviço, que ia levar a luz elétrica, mas precisava passar por 29 quilômetros de outros moradores. E esses moradores não autorizavam de jeito nenhum esse tipo de cooperativa que se faria. Aí eu convoquei um amigo meu, nascido aqui no Rio Grande do Sul, mas que estava em Porto Alegre, e no Rio de Janeiro, para vir aqui dar uma mão, oferecer uma passagem aérea para ele visitar a mãe e tal. Ele veio. Já daqui, era muito dinâmico, já daqui de Porto Alegre entrou em contato com a Serra, entrou em contato com o Camaquã,
entrou em contato com o Rio Grande, que seria o fornecedor do tal, e depois se tocou para Camaquã, aí percebeu que esses moradores, não sei o que, até que conseguiu ter a resolução do problema. O que é que estava havendo era que um pastor protestante daquele distrito, que são maioria alemães, dizia que não trouxessem energia elétrica, porque com a energia elétrica viria a televisão, Vossa Senhoria, e com a televisão viria o pecado, tal. Então era um motivo religioso, fanático, que impedia que chegasse a energia, mas também a energia chegou. E a estrada, depois de 20 anos, eu consegui agora, em maio, ter a estrada definitiva de acesso, que eu tinha duas, outras, mas vai aqui, vai ali, vai aqui, consegui agora uma retinha. Quantos anos tu estás lá? Estou, acho que há 20. Quem tem computador para isso é a minha mulher. Eu acho que é uns 20. Ela está aqui nos assistindo. Muito obrigado pela sua presença. Quantos anos, Brenda? 13 agora. Quanto? Moramos 13, mas essa abertura das trilhas e mais já faz 20. E tu vens a Porto Alegre? Quando a minha filha morava aqui, e o meu filho ainda mora, eu vinha um dia no mês para receber a minha aposentadoria, dava, aliás, para pagar a passagem do ônibus, que eventualmente uma boia aqui no restaurante do Clube do Comércio, ainda sobrava alguma coisinha. Aposentadoria como jornalista. Como jornalista. É modesta aposentadoria de jornalista. É. A humilde aposentadoria de jornalista. Então eu vinha a Porto Alegre para que ao menos uma vez por mês, um dia por mês, eu tivesse contato com eles, a filha e o filho. E faz 2 meses que o meu filho, que reside aqui, resolveu pegar esta incumbência de pegar o meu dinheiro com o cartão e transferir para Camaquã. Então, Aí tu virou número. não, já tinha virado CPF. número. Já tinha virado número. Mas antes eu vinha um dia por mês. Agora não venho nem esse um dia, fico por lá no meio do mato mesmo. E diz que agora com a Feira do Livro, durante a Feira do Livro, eu tenho que vir 32 dias por mês. Só os 30 não dá. Eu vou ver se aguento o tirão. Achei muito bonito Porto Alegre, principalmente aqui do morro, né? Aqui, né? Que beleza esse morro aqui. Até faz lembrar uma música que eu compus. Posso cantar? Claro! Vamos ver se me lembro. Faz tanto, foi em 75, 25 anos. Pôr do sol no Guaíba, aquarela de paz desenhada por Deus. Pôr do sol no Guaíba, a alegria da cor na tristeza do adeus. O sol bem sabe que é hora de ir embora, não se demora na terra em flor. E a terra vem e o retém mais um pouquinho, com seu carinho, com seu amor. Enquanto o sol vai tendo piripiripum, a alegria de viver, meu coração é um outro sol, chorando de saudade, murmurando, gauchinha bem querer. Colosso, logo em seguida, muito bonito, muito Lessa, bonito. compositor. Barbosa Lessa, muito obrigado pela sua presença aqui. Isso é um documento para a história. Há tempo que não se registrava a tua presença nos chamados meios de comunicação televisivos. Eu tenho uma coisa tua que eu gosto muito, mostra o carinho que sempre mantivesse por mim. É uma trempe que tu me deste de presente. Uma trempe, te lembra? Que tu me Não deste? me lembro do Tu me presente. deste.
Eu andava atrás de uma trempe e tu me mandasse. Aí vai uma trempe, eu tenho de memorizar o cartão que me mandasse. Está na minha casa, na casa que é do meu pai, de Belém Novo. Aí vai uma trempe que estava em boas mãos, passa para melhores. Barbosa Lessa. A trempe é um tripé onde se bota a chaleira. E se faz até churrasco, eu faço. Que bom. Tu não te lembra disso? Faz muito tempo. Ó, Mas eu me lembro. E todas as vezes que eu boto bom, o fogo que bom ali, que me lembro de ti. foi um presente bem recebido. De boas mãos para outras boas mãos. Muito bem. Barbosa, isso aqui, parte de tua obra musical, Certo. tuas composições. Antes disso, lá fora, estou precisando de uma trempe para aquecer água quente. Se eu, numa festa qualquer, eu precisar, tu me empresta. Eu te por um empresto dia? a tua trempe. Ah, muito obrigado. Não, aqui foi dentro Que não se encontra mais trempe hoje, né? dentro da luta para divulgar as tradições gaúchas, eu consegui que um grande conjunto brasileiro interpretava na Rádio Farroupilha, principalmente músicas americanas, o Conjunto Farroupilha gravasse, Maravilhoso, conjunto Esse- musical Farroupilha. que foi o terceiro LP produzido no Brasil, gaúcho, onde tinha aqui o balaio, tatu, me dá um mate, xirimindé, amargo, carreteiro, rancheiro e carreirinha, e o meu negrinho do pastoreio, que se tornou a característica dos programas deles. Negrinho do pastoreio, Isto. acende Esta vela pra ti. É de tua autoria, o De Negrinho? minha autoria. Que E- beleza. E depois eu fiz danças gaúchas na hora da divulgação das danças, já com a Inesita Barroso, com o Grupo Folclórico Brasileiro de Barbosa Lessa, e dentro dessa faixa consegui depois danças gaúchas com grande orquestra do Hervé Cordovil, e o Gaúcho Canta, o Rio Grande do Sul, que teve uma divulgação internacional através da etiqueta Metronom, na Polônia, França, não sei aonde. Então foi a minha última contribuição para a divulgação com o Canção do Gaúcho, Quando Sopra o Minuano, Canção do Tropeiro, Roda Carreta, Cantiga de Eira, Milonga do Bem Querer, Andarengo, Quero Quero, Roda Carreta Cancheira de toda, Carreirinha. né? Não, Roda Carreta não. Roda Carreta é do Paulo Rocha. Cancheira de Carreirinha, O Pezinho, Negrinho do Pastoreio e Despedida. Então, na área da música, eu trabalhei muito, mas aí parei lá fora, não componho, só compus uma música lá, porque para música, para escrever, fazer uma pesquisa histórica, precisa de silêncio e um certo isolamento para que a coisa ande. E música é o oposto. Tem que ter a turminha em volta para a gente dar os primeiros acordes. Tocas violão? Tocava. E para incentivarem a gente trocar emoções, porque até a gente sente, na hora que pôs uma música e os companheiros não vibraram, mas tá, essa aqui não adianta insistir. Então, como eu não tenho lá, ainda não ensinei meus bugio a cantar, eu parei com a música. Sim, mas agora tu vai ficar 32 dias aqui. Mas dizem que vai ter uma muito agradável tarefa de reencontrar amigos. E então hoje, por exemplo, eu te reencontrar, Flávio, eu estou muito mais gratificado do que tantos livros ou músicas que eu podia fazer. É o reencontro com um amigo dos bons tempos. Se bem que os de hoje não são ruins, né? Não, não são ruins, não. Porque o bom ou o ruim está dentro de nós. Concordo e assino. Escuta, como é a tua vida lá fora? O teu dia? Tem tido... Tu tens disciplina? Relativamente. Eu tenho apartado da minha casa, que é a mulher que atende, eu tenho uma biblioteca, numa casinha lá, pequena. O mais que eu me dedicava era
por exemplo, pegar essas coisas do passado, Sim. às vezes longínquo passado, Sim. botar em ordem. Sim. Então foi relativamente fácil eu encontrar esse material para trazer aqui. Em 5, 10 minutos eu estava com o material. Agora, e o resto era fazer, organizar em pastas com assuntos firmes, bem nítidos, os assuntos que me chegavam às mãos, principalmente através da caixa postal 228 Camaquã. Cada vez que você se vai lá, tem 3, 4 correspondências. Isso bota em ordem. Este ano, de 2000, esta parte ficou atrasada, porque me encomendaram vários serviços, em redação de livros, coisa assim, e depois veio um frio que... Foi brabo, né? Dias e dias de frio que entanguia a gente. Resultado, ficou uma confusão tão grande que hoje eu divido o meu dia em tentar escrever os assuntos que a própria imprensa eu tenho a obrigação de escrever e também de tentar botar em ordem essa papelada que ficou um caos. E tu tem muita coisa, né? Muita coisa dos últimos tempos, ou tempos recentes. Eu, por exemplo, estou muito interessado num personagem da nossa história, o Fernando Abbott, e eu cheguei tirando de um livro, nas minhas estantes, lá, anotações, botar uma folha com o que o Fernando Abbott fez de mais interessante. E isso eu encaminhei para um artigo que eu deveria escrever. Hoje não encontro nem a fonte e nem a copiazinha que eu fiz. Então estou perdido, trancado. A minha rotina, que tu perguntasse, é chegar lá e tentar encontrar o Fernando Abbott, que foi inclusive presidente do Estado, mas não é lembrado. Se alguém tiver notícia do Fernando Abbott, que nos envie aqui, e nós teremos prazer em repassar o Barbosa Lessa. E aí tu vai lá entregar? Ah, vou. Tá? Vou. Leva trempe? Não, é trempe. Tem fogo? Lá tem fogo de chão. Fogo tem bastante. Um detalhezinho, é muito visitado lá por famílias da própria Camaquã, que eu ouvi dizer que tem uma cascata muito bonita e tal. Há uns 2 meses, mais ou menos, foi um pequeníssimo grupo lá, onde estava o pai e o guri com uns 10 anos de idade, assim, 9, 10, e vinham entrando assim, chegando, e o guri para o pai: pai, olha lá um CTG vibrando, que era um galpão. Galpão autêntico, num lugar servindo ali como galpão, mas para a formação intelectual dele, era um CTG. Então teve a surpresa de encontrar lá no meio do mato um CTG. Bonito, não é? Do fundador. Obrigado, querido. Obrigado. Boas trampes, boas churrascadas de água bem quente para o chimarrão.